Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou o Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre clássicos do cinema na HBO Max. Então você já sabe, vem comigo! To get him to do it. He's a maniac. I met him on the train going to Medcalf, and now a lunatic wants me to kill his father. O pessoal sempre reclama por aí, especialmente se você se achar um pouco mais cinéfilo e mais intelectual, dizendo que os streamings por aí não tem filme clássicos, não tem filme de arte, não tem filme bom, essas coisas e tal. E eu sempre brigo com eles defendendo os streamings, seja HBO, seja Netflix, Prime Video, Paramount, etc. Então hoje eu vim fazer esse favor aos cinéfilos e a você, meu companheiro, meu querido, meu amigo, minha amiga, e trazer alguns filmes clássicos, não aqueles mais manjados, que estão disponíveis na HBO Max, tá bom? Esse post, eu fiz também um post sobre isso lá no Instagram do Sebo Vértigo, que é o Instagram oficial do canal Na Cena Channel, que lá eu também vendo alguns artigos, livros, discos, CDs, DVDs, cartas de Magic, tudo de cultura pop eu vendo por lá também, caso eu tenha, e dando dicas de filmes e séries por lá. Então vamos começar com uma sessão dupla de Sidney Lumet, um dos grandes mestres da história do cinema, um dos mestres que mais soube tirar grandes atuações de atores. E ele fez aqui dois filmes nos anos 70 com o gigante Al Pacino. O primeiro deles foi o Sérpico, né, que é um filme policial, um filme denso, sobre esse policial super correto, super certinho, que ele queria que a polícia não fosse corrupta. Então ele tenta lutar contra a corrupção policial, contra o sistema policial, e ele se envolve de uma maneira muito pessoal com as suas lutas. É um filmaço de 73. Depois, Um Dia de Cão, que é um outro filme que eu gosto demais, demais, que tem uma interpretação maravilhosa de John Cazale. O Al Pacino e eles formam um casal homossexual em que o John Cazale quer fazer uma troca de sexo, né? Ele quer trocar de sexo, quer se passar a ser mulher, e eles vão fazer um assalto. E esse assalto dá errado, né? Porque eles precisam desse dinheiro para fazer essa troca. E vai acontecer muitas reviravoltas, muitas emoções, e o Al Pacino é o centro desse evento, porque ele é o namorado que está comandando esse assalto, tá? E é o famoso Um Dia de Cão, estrelado por essas duas lendas do cinema, dirigido pelo mestre Sidney Lumet. Depois, a gente vai ter um filme que eu gosto demais, demais, que é do Hitchcock, A Tortura do Silêncio. Esse é um daqueles Hitchcocks que a gente não lembra muito, mas é um filmaço. É sobre um padre, né, que ele tem uma confissão sobre um assassinato. E ele não pode revelar, né, não pode quebrar aquela regra da igreja, né, da confessionário. Porém, ele acaba sendo então acusado, né, tem uns envolvimentos ali na treta, na história, de assassino dessa vítima, né? Ele acaba sendo o principal suspeito e ele não pode contar quem é o verdadeiro assassino. Então ele fica nessa tortura silenciosa, né? Por isso a tortura do silêncio, de não poder falar, né? É um filmaço de 1953 do Alfredinho Hitchcock, o mestre dos mestres. Depois a gente vai ter um outro filmaço do Hitchcock, que para mim é até melhor, né, do que o Tortura do Silêncio, que é o Pacto Sinistro. Pacto Sinistro é uma história de um grande atleta de tênis que encontra com um passageiro num trem
E eles acabam confessando um desgosto por uma pessoa familiar entre eles e meio que sem querer querendo fazem um pacto ali em que o personagem do Robert Walker teria que matar o familiar desse Guy Ferland, né, que é o outro ator, né, que é o Farley Granger, que é o Guy Hines no filme. E isso vai dar muitas reviravoltas, porque no fundo o Guy não queria essa morte, né? Ele só teve um pensamento ali, né, de desabafo nesse trem, nessa viagem de trem, e acaba acontecendo esse assassinato. E ele fica devendo o assassinato pro personagem do Bruno, que é do personagem do Robert, que é o Bruno. Tá? É uma trama incrível que o Hitchcock comanda com esse psicopata abusando dessa condição em cima do Guy. E, cara, tem uma cena que o Hitchcock conduz, né, que é o famoso... que quando acontece duas cenas ao mesmo tempo, eu sempre esqueço as palavras dos termos técnicos. Mas, enfim, são incríveis. Pacto Sinistro e Strange on a Train, de 1951, do Alfredo Hitchcock. Depois, musical Sinfonia em Paris, do gênio Vincent Minnelli, um dos grandes diretores. Esse que é um musical um pouco esquecido, né? Fala-se sempre muito de Cantando na Chuva, mas esse é do mesmo nível e é um pouquinho anterior, né? Veio uns anos antes do Cantando na Chuva, e é também com o genial Gene Kelly. É uma história sobre amizade e amor, né? Amigos se apaixonam pela mesma mulher, e aí tem muitas coisas assim, muitas reviravoltas, musical, Paris, enfim, é super bonito. Também foi homenageado em alguns filmes recentes do diretor do La La Land, né? Então, assim, vale muito a pena. Depois a gente tem Uma Aventura na Martinica. É um filme que eu amo muito, demais, 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 que é um noir com uma pegada mais de aventura, assim, leve, porque os filmes do Howard Hawks, né, que é o diretor desse filme, tem sempre um humor leve, né, tem sempre uma pegada muito autoral, mas com esse humor leve que é dele, né. Então, assim, eles fazem um filme muito cheio de emoções, reviravoltas, com o Humphrey Bogart no auge, né? A Lauren Bacall também, essa dupla juntos era incrível. Então, assim, é um filme que eu gosto demais, imperdível. Depois a gente vai ter Os Implacáveis, que é um filmaço já dos anos 70, de ação policial, né, sobre um roubo que dá errado, e o Steve McQueen se envolve em muitas consequências malucas com esse roubo, né? A moça que ele tá tendo uma relação, que é a Ally McGraw, ele tinha uma relação também durante o filme, né? E eles estão tendo um caso, e era porque na época ela era esposa do produtor da Paramount, então eles viram amante nessa época. Então, assim, tem uns bastidores bem loucos assim nesse filme também. Então é um filmaço. Tem o Ben Johnson também ainda atuando nesse filme, e é dirigido pelo Blood Sun, que é um dos melhores diretores de ação dos anos 70, e é imperdível. Steve McQueen no auge era imparável, o macho alfa. Sessão dupla também que eu separei para vocês, muito legal, que é um filme no ar chamado Fuga do Passado, com Robert Mitchum. Ele vai investigar uma moça culpada de homicídio, né, principal suspeita de um homicídio, porém ele se apaixona por ela
e é uma trama cheia de reviravoltas, dirigido por um dos mestres do cinema francês que foi filmar nos Estados Unidos, que também é pouco lembrado, que é o Jacques Turner, né? Então é um filme de pedigree muito grande, muito bem filmado e vale muito a pena. Depois tem o filme que ele fez um pouquinho antes desse Fuga do Passado, que é Sangue de Pantera, Cat People, que é um filme de horror e suspense, onde uma moça se transforma em uma pantera e assombra uma cidade depois que ela foge do zoológico. Teve uma refilmagem nos anos 70 chamada A Marca da Pantera, do Paul Schrader, que também é bem legal, mas Cat People é um belíssimo retrato do que é um filme B americano ali dos anos 30, tá? Com uma direção muito inventiva, né? Sempre não mostrando a fera, sabendo usar técnicas de câmera para criar o suspense, a tensão e o horror. Então, assim, o Jacques Turner era um cineasta genial, tá? Então todo mundo tem que assistir esses dois filmes dele, porque ele é um cara que é sempre esquecido. Depois temos um belíssimo faroeste do maior cineasta alemão da história, o Fritz Lang, que é O Diabo Feito Mulher, estrelando Arthur Kennedy e Marlene Dietrich, a musa alemã, né? Eles se juntam nesse filme, né, que é um faroeste com uma pegada bem diferente dos tradicionais, e o personagem do Arthur Kennedy, ele tá buscando vingança porque sua noiva foi assassinada, e ele vai encontrar com o personagem da Marlene Dietrich num refúgio que ela faz para fora da lei, né? E aí acontecem vários incidentes ali, e é bem interessante, muito bem dirigido por Fritz Lang, né? Ele dirigiu alguns faroestes, e esse é o melhor dos três, tá? Imperdível, não é um filme também muito bem falado, assim, muito bem lembrado, né? É meio esquecido, mas é imperdível. Tudo na HBO Max, tá, galera? E por último, Os 12 Condenados, que é o filme que foi refilmado nos anos 70 como um exploitation, chamado The Inglourious Basterds, né? Que tem um elenco incrível, com o Charles Bronson, o John Cassavetes, o Lee Marvin, o Ernest Borgnine. É um elenco grandioso. E aí, essa refilmagem chamada The Inglourious Basterds, o Tarantino é apaixonado por ela e refez como Bastardos Inglórios. A premissa é a mesma, são homens que estavam condenados e precisam fazer uma última missão para salvar ali os aliados na Segunda Guerra Mundial. Filmaço. Filmaço dirigido por um mestre do cinema americano, Robert Aldrich. Tá bom? E por hoje é só, são essas dicas aí da HBO Max, com os clássicos não tão populares, mas de níveis grandiosos. Se você gostou, ajude a gente recomendando esse vídeo e esse canal. Um grande abraço e até a próxima.